Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de CI da Imagine Software. Aqui você vai aprender os conceitos de CI voltados para aplicações .NET. Antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, vamos passar um pouco sobre alguns conceitos e para quem é esse curso. Esse curso é para você que já desenvolve, mas precisa ter familiaridade com alguns conceitos, como por exemplo, entre eles aqui, você precisa entender um pouco sobre shell, ou pelo menos os comandos básicos de um shell. Você precisa conhecer também o comando .NET, além dos comandos utilizados no MS Build. E esse último você vai aprender nesse curso. Você precisa entender que a sua IDE, seja o Visual Studio ou o VS Code, esses já executam esses comandos sem você saber. Você já deve saber. Quando você, por exemplo, digita .NET Run, ele já faz um build para você e já chama a sua aplicação. Então você precisa entender que a sua ideia, ela te ajuda o tempo todo a ser mais produtivo. Porém, quando o assunto é CI, você precisa conhecer todos esses comandos, saber executar esses comandos. Um conceito que precisamos entender é como funciona a entrega de aplicações, o desenvolvimento de aplicações. Bom, tudo começa com o planejamento. Depois do planejamento, a fase de análise de requisitos. O que são requisitos? Aquilo que se requisita que a aplicação tenha. Por exemplo, um cadastro de veículos, um cadastro de pedidos para entrega, um cadastro de pedidos de venda, por exemplo. E feito a análise do que o sistema precisa ter, você então passa para o design. Você começa a trabalhar já projetando como o sistema irá se comportar, quais componentes, tecnologias e linguagens de programação você vai estar utilizando. Após isso, a equipe de programação passa então para a codificação em si. Começa-se então a desenvolver, a implementar aquilo que foi previamente planejado, analisado, com as nuances de design e tecnologias, ou seja, tudo aquilo que foi pensado. Após isso, você tem a implantação. E esse ciclo ele não termina. Então, depois que você entrega o seu app, muito provavelmente o cliente final ele vai solicitar alguma outra coisa, uma melhoria. Ficou muito bom o cadastro de veículo, mas faltou dizer quem que é o motorista preferencial. Eu preciso de um campo novo no cadastro de romaneio. Eu preciso de um campo novo no cadastro de pedido de venda. E aí você entra no ciclo de manutenção. Isso tudo que eu estou falando, pessoal, volta para planejamento, análise, design, codificação, implantação. Então, o desenvolvimento de aplicação, ele é um ciclo que se repete a cada iteração, ou seja, a cada pedido de melhoria ou pedidos de correções. Pode ser o caso de bugs, por exemplo. São problemas, anomalias que aparecem ao longo do uso do sistema. Agora, o CI, ele faz parte da implantação. Então, imagina que quando o sistema está pronto, toda a codificação foi feita e já rodou-se os testes, imagina que você tem que gerar o instalador ou um package, né, web, você tem que rodar os casos de testes, você tem que gerar isso em algum portal, algum local para alguém fazer o download, poder instalar esse novo aplicativo. Então aqui vemos que a implantação, ela necessita de automação. Senão você tem uma fábrica ineficiente, uma fábrica onde toda versão é feito um trabalho manual, onde alguém tem que fazer o build, seja utilizando NetBeans, Visual Studio ou qualquer outra IDE, e aí ele tem que gerar um pacote, um instalador, subir isso manualmente para algum portal, OneDrive da vida, um Google Drive. Outra pessoa tem que baixar e lá no cliente fazer essa instalação. Então essa parte torna-se muito morosa a vida do programador e a empresa em si se torna ineficiente, porque ela até consegue fazer a entrega do sistema. Porém, até que você passe pela iteração da sprint e entregue isso e o cliente receba isso, isso tem que ser muito rápido. O cliente, em alguns casos, o cliente ele não consegue esperar. Agora nós podemos passar para o que você vai precisar. Bom, para você ter o CI, começar a implementar um CI, você precisa ter uma IDE.
que pode ser o VS Code, o Visual Code, ou o Visual Studio Community, que é uma versão que você pode utilizar gratuita. Você ainda precisa instalar o .NET, porque ele é muito parecido nesse quesito, né, de facilidade de uso. Você só baixa, já instala, já faz alguns comandos, você já consegue criar alguma aplicação. Essa facilidade é a mesma que nós conseguimos ter no Node. Poderia ser Node, mas como a aplicação já é .NET, nós vamos utilizar então uma sintaxe do C#. E aí você precisa ter no seu ambiente um usuário administrador do SO. Não pode ser um usuário qualquer. Por quê? Porque durante o CI você precisa criar arquivos em disco. Você precisa ter também o domínio sobre o Git. Não é obrigatório, mas seria importante você ter uma storage account no Azure. Porque geralmente quando você compila o seu sistema, gera um instalador, você tem que subir isso para algum local. Isso tem que ficar fácil de alguém fazer o download. É preferencialmente você ter um S3, né, lá na Amazon, ou um storage account no Azure. Ou seja, você tem que ter um servidor, um file server. Você tem que ter um servidor de arquivo, para que fique fácil as pessoas baixarem aquilo e consumir aquela aplicação. E por último, vocês irão aprender aqui conosco o GitLab, o GitHub, o Bitbucket, que são repositórios de código, ou seja, um local onde você sobe o código utilizando o comando git, porém eles têm automações pré-configuradas e elas serão muito importantes para que façamos a execução dos scripts automatizados. Então, o script que nós vamos criar aqui, alguém tem que executar ele. Se você fez toda a automação, mas você ainda precisa rodar esse comando de forma manual, você não tem CI. Você tem uma automação que ainda necessita da interação humana. É o que não queremos que ocorra. Aqui queremos automatizar tudo. Nós vamos precisar ter uma aplicação já pronta. Pode ser qualquer aplicação. Pode ser uma aplicação console application. Pode ser uma aplicação de linha de comando. Pode ser uma aplicação, uma API web no .NET. Enfim, qualquer aplicação. Você vai rodar o comando .NET New Tool Manifest. Esse primeiro comando, ele vai criar um manifesto dizendo que aquele projeto ele usa o Cake. Depois você precisa instalar, né, as ferramentas do Cake. É o segundo comando, .NET Tool install cake.tool, e ele vai deixar os scripts pré-configurados do Cake disponíveis na sua máquina. E por último, nós vamos criar o script build Cake, que é de fato o que a automação irá fazer, ou seja, todos os passos, as tasks que nós chamamos. Imagine os desafios, onde você tenha a aplicação desktop, a aplicação web, e o seu cliente, à medida que você libera uma versão nova, você tem que fazer tudo o que eu falei antes. Você tem que fazer o build, rodar os casos de teste, gerar o instalador, subir isso para um portal, alguém tem que fazer o download e instalar isso em algum lugar. Imagina que se a sua aplicação ela tem versões para diferentes dispositivos, imagine o desafio que é você automatizar tudo isso. Se fosse de forma manual, você simplesmente não consegue escalar essa aplicação. Você sempre vai ficar preso em um número X de clientes, que você não consegue entregar ela para muitos consumidores ao redor do mundo. Imagine ainda que você pode ter a aplicação em diferentes clouds. Pode ser na cloud do Azure, da Amazon ou mesmo da SAP. Então, pessoal, devemos entender que a aplicação ela deve ser distribuída e funcionar em diferentes ambientes. E para que isso seja possível, você precisa entender como funciona a automação em diferentes clouds. Pode ser Microsoft, pode ser SAP, pode ser Amazon. Você precisa entender esses conceitos.